Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom estar aqui com você hoje, nesta quinta-feira, 28 de junho. E hoje eu quero, falar para você que está aí nos assistindo, está aí com a gente nessa quinta-feira. É um prazer estar aí dentro da sua casa falando com você. Que você nessa noite, nesse começo de noite, se coloque também na presença de Deus. Peça a luz do Espírito Santo que ilumina a sua casa, a sua família. Aí nesse local onde você está, se é no trabalho, se é na chácara, na fazenda, as vizinhas aqui, que você se coloque na presença de Deus. Nós estamos aqui hoje em nome da nossa paróquia Santa Rita dos Impossíveis, a nossa igreja de Santa Rita do Araguaia, nosso padre Humberto, o nosso pároco. E eu quero convidar você a ficar conosco. Iniciamos agora e vamos estar com você nesse programa Segue-me. Então, e hoje nós temos um tema muito importante. Como toda quinta-feira o tema é importante, quando se vem de Deus, vem algo importante para cada um de nós. Então, hoje nós vamos falar com você sobre a nossa Igreja Católica, sobre o que nós vamos celebrar nesse final de semana. Nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, a nossa Igreja Católica. Onde você chegar e tiver uma Igreja Católica no mundo, estará celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Isso é muito importante. Isso mostra uma unidade da Igreja. E é muito importante a gente saber disso e viver esse tempo. E nós estamos agora encerrando o mês de junho, onde nós celebramos todo esse mês de junho, onde todo esse mês de junho a intenção dele foi voltada ao Sagrado Coração de Jesus. E vivemos também, esse mês onde nós celebramos Santo Antônio no dia 13, São João no último dia 24 e amanhã, dia 29, estamos celebrando também São Pedro. São datas importantes da nossa igreja, data importante de santos importantes dentro da nossa igreja, com histórias bonitas, onde nós vamos hoje refletir a história de um santo também que faz parte dessa tradição da igreja, que é São Paulo. Nós vamos refletir um pouco mais sobre a história de São Paulo. Então, eu quero convidar você a entender um pouco sobre a nossa igreja. Chama-se Católica Apostólica Romana. Primeiro, a palavra católica vem do grego. A palavra católica vem do grego e significa universal. Católico significa universal, então é uma igreja universal. Então, apostólica, porque a igreja foi deixada, veio desde os apóstolos, caminhou até hoje, instituída lá por Jesus Cristo e caminha até hoje, veio dos apóstolos. Romana, porque a nossa sede está em Roma, onde está lá o nosso querido Papa Francisco. Então, eu quero convidar você a entender um pouco mais sobre isso. Talvez você diz, mas por que a igreja é católica? Católica porque é universal, apostólica porque veio dos apóstolos. Não é uma igreja inventada e fundada por qualquer um outro revoltado que se coloca no meio do povo e dizendo que ele é o dono da história e ali começa a fazer a sua história. Não, nós temos fundamento em Jesus Cristo. A nossa igreja é fundada por Jesus Cristo. Se você tinha essa dúvida, pode pegar a palavra de Deus que você vai encontrar muitas palavras que falam dessa igreja fundada por Jesus Cristo. Houve suas dificuldades e com certeza teve, porque desde Pedro, onde Jesus disse, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja, ali já deixou a igreja sobre o comando de um humano, e ali com certeza com erros também, e vem com erros até hoje, mas com uma graça. A igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. É una e santa. Então, por identidade, é santa porque é de Jesus Cristo. E às vezes a gente não quer entender, e às vezes nós questionamos muita coisa sem conhecer. E você que não conhece, presta muita atenção no que nós estamos falando hoje, da história dos santos, da história da nossa igreja. A igreja foi fundada
por Jesus Cristo, onde Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja e continuarei a minha igreja. Esse mesmo Pedro do qual nós vamos celebrar agora, amanhã, dia 29, na igreja celebra. E esse final de semana nós já celebramos. A igreja foi instituída para celebrar São Pedro e São Paulo. Interessante que coloca dois santos importantes, né? São Pedro, um homem de Deus, né? São Pedro, um homem que Jesus instituiu a igreja através dele. Aí depois, São Paulo, que aconteceu a conversão dele após a ressurreição de Jesus. São Paulo era um perseguidor dos cristãos e ali Jesus aparece para ele e ele cai do cavalo, literalmente, né? Cai na essência, caiu do cavalo e ali ele já ficou cego. E se você pegar em Atos dos Apóstolos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9, conta a história da conversão de São Paulo. Ali um homem de Deus que, a partir dos Atos dos Apóstolos, ele houve a conversão e 3 dias ele ficou ali cego, com escamas no peixe, procurou o discípulo que Jesus mandou que ele procurasse, e ali houve a cura da visão de São Paulo. Só que um detalhe, muitas vezes a gente acha, curou só a visão. Não, curou também a visão do coração. Então, aconteceu toda essa história e depois no próximo bloco a gente vai ler a palavra, a gente vai partilhar essa palavra de Jesus Cristo, essa palavra de Deus que narra a conversão de São Paulo. A gente vai estar lendo e falando mais detalhadamente. Então, a nossa igreja começou em São Pedro e veio através de Paulo, através dos apóstolos, e ali estamos aqui até hoje. Uma igreja de 2000 anos. Uma igreja de 2000 anos que caminha com a graça de Deus, na graça de Deus. Com dificuldades, com certeza, tem muitas dificuldades, mas também com muitas graças, com muitas bênçãos. E com certeza, eu tenho certeza que ela vai continuar muito, muito mais, porque o próprio Jesus disse a Pedro: Tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ali Jesus falava da nossa igreja. Amém? Então eu convido você a continuar conosco e nós vamos aprender um pouco sobre a nossa igreja católica apostólica romana. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, a igreja é católica porque é enviada por Cristo à universalidade do gênero humano. Onde no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19, diz o seguinte: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos a graça de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Igreja Católica. Você é membro dessa igreja. Você que foi batizado nessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz parte desse corpo que é a igreja. E muitas vezes, aí eu quero agora convidar você a tomar lugar, aquele lugar que você foi instituído a tomar ele, na igreja, onde você que é batizado na igreja católica, você faz parte daquela igreja. Então, a partir dessa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19, você pode chegar lá e dizer: olha, eu estou aqui, eu preciso fazer parte dessa igreja. Não sei como, tem várias formas de você fazer parte da igreja católica. Várias pastorais, vários movimentos em que você deve fazer parte. Lá você faz parte daquele corpo. Em qualquer igreja que você chegar e dizer: eu sou batizado, e eu quero fazer parte, ali a igreja com certeza vai te receber. Então, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que é batizado, a fazer parte desse corpo que é a igreja. Então, a partir dessa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19, você é membro também da igreja. Amém? E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco
Você continua acompanhando a gente e nós vamos falar mais sobre esse tema, sobre a igreja, sobre São Paulo e tudo que nós temos para falar. Nós vamos ouvir a palavra. Eu já quero pedir para você, pega a sua Bíblia, coloca aí do seu lado, para que você possa nos acompanhar e acompanhar a palavra de Deus, vendo a história da conversão de São Paulo. Amém? Até o próximo bloco. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Voltamos com o nosso programa Segue-me. Que bom que você está aí com a gente. Eu quero convidar você a ficar conosco, continuar conosco e já pegar a sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, seguinte. Só que a igreja, como eu disse no primeiro bloco, quem é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? Então, e a igreja é também missionária. E ela é missionária desde São Paulo. Depois a gente vai ver, assim, ler sobre a conversão de São Paulo e falar um pouco do quem foi São Paulo. E a missão é, então, comunicação de um amor. A missão é questão de caridade. É a comunicação do amor do Pai, que em Cristo revelou-se ao homem e pelo Espírito Santo por meio do trabalho missionário da igreja. Sua esposa quer ser comunicado ao mundo. A igreja é missionária. Quantas pessoas são missionárias na igreja? Vou falar assim, eu tenho uma filha que é missionária. Mora daqui dos 1.200 quilômetros, trabalha para Deus. Ela vive a vida dela para Deus e futuramente deve ir até para o exterior. Então, a igreja é missionária. A minha filha é missionária na igreja, como milhares de pessoas que trabalham para Deus. Doam a sua vida para Deus dentro da igreja. Então, eu quero convidar você a pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o erguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não viam nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós acabamos de ver como foi a conversão de São Paulo, como foi a mudança de São Paulo. São Paulo, um homem que perseguia os cristãos, um homem que caçava os cristãos de todo jeito. Procuravam os cristãos para prenderem, para torturar. E São Paulo, numa dessas caçadas, Jesus aparece a ele e ali há a conversão. Ali Jesus pede para ele que ele se torne um homem de Deus. E São Paulo, como
muitos de nós não temos coragem de fazer, como você não tem coragem de fazer, simplesmente disse: Senhor, o que queres que eu te faça? São Paulo não hesitou em fazer isso, em falar: o que o Senhor quer que eu faça? E ali, São Paulo saiu, e nós podemos olhar na palavra de Deus tantas cartas, né? Várias cartas que de São Paulo que nos ajuda a enriquecer a nossa fé, que São Paulo deixou. E ali São Paulo, depois daquilo, ele passou a falar, a pregar em nome de Jesus Cristo, a pregar a ressurreição de Jesus Cristo, a falar de Deus para o povo, e ali muitas conversões já começou a acontecer. Eu acredito assim que aqueles homens que caminhavam com ele, com certeza, ao ouvir a voz de Jesus também, já aconteceu a conversão na vida deles. Ali o coração deles com certeza já se encheu de alegria em ouvir o Senhor. E eu quero perguntar para você: e você tem ouvido a voz de Jesus? E você, o que precisa acontecer na sua vida para que você ouça também a voz de Jesus? Para que você seja um imitador de São Paulo? Para que você seja um imitador de Jesus Cristo, como São Paulo fez? São Paulo não caiu, não desistiu por qualquer dificuldade. Muitas vezes foi preso, bateram nele, cuspiram nele, fizeram muitas coisas com São Paulo. Nem por isso ele deixou de falar em nome de Jesus Cristo. São Paulo, aconteceu a conversão, mas uma conversão séria. A gente às vezes vê muito por aí: olha, eu encontrei Jesus, eu sou convertido agora, mas na primeira dificuldade você hesita, você não caminha conforme a vontade de Deus. A gente acha fácil dizer que se converteu, mas nas primeiras dificuldades não aceita a conversão. A gente vê muito por aí nesse sentido. As pessoas querem conversão, mas uma conversão que me traga só benefícios. Diante das dificuldades, não querem mais o Jesus. Às vezes a gente quer muito a graça de Deus, mas não quer o Deus da graça. São Paulo foi um que quis a graça de Deus, mas a graça de Deus não é o que nós vemos aí por muitas vezes, muitos programas de televisão pregando uma graça de Deus, mas enriquecimento rápido e assim por diante. Não. São Paulo quis a graça de estar com o coração em Deus. É isso. Ele não quis mais saber. Ele quis ser um missionário. Ele saiu em missão pregando a boa nova que é Jesus Cristo. A gente acha que, a partir da minha conversão eu não tenho mais dificuldades. Eu não vou mais sofrer, eu não tenho mais... Não, a gente vai acontecer sofrimentos, vai acontecer dificuldades na nossa vida, mas com a graça de Deus nós vamos suportar mais. Nós vamos saber conviver com ela. E a gente vai começar a ver, a partir das dificuldades, também ver a graça de Deus na nossa vida. Mas então eu não quero me converter, porque se eu me converter, eu vou continuar sofrendo do mesmo jeito? Não. Sofrer ou não é uma consequência da vida, e a vida está aí e vem esses sofrimentos, mas a partir do momento que nós encontramos com o Senhor, que nós temos essa graça de encontrar com o Senhor, o sofrimento vai se tornando mais leve, porque Deus nos dá a graça todos os dias. Deus nos dá a graça a partir do momento que nós abrimos o nosso coração a Deus. E com São Paulo não foi diferente. Muitas vezes São Paulo preso, muitas vezes bateram nele, e mesmo assim ele dizia: Senhor, eu te louvo. Nós acabamos de ver no Evangelho de domingo passado, né? Nós falamos do nascimento de João Batista. O Evangelho foi voltado para o nascimento de João Batista, e ali eu vi uma grande graça, porque no nascimento dele, Santa Isabel, né, levou ele para ser apresentado, para ser circuncidado no 8º dia, e naquele momento de João Batista, perguntaram qual seria o nome da criança, e ali a Santa Isabel vai ser João. E ali eles disseram: não, mas eles não têm nenhum parente com esse nome de João.
E aí perguntaram para Zacarias, Zacarias ainda estava mudo, porque devido à graça de Deus ter acontecido, porque Isabel era estéril, a partir da concepção de João Batista, Zacarias ficou mudo, porque Deus falou ao coração dele, e aí ele emudeceu. E no momento perguntaram o nome de João Batista, ele escreveu num papel João Batista, e todo mundo se admirou daquilo, e aí, naquele momento, Zacarias voltou a falar, e o que é mais bonito naquele evangelho de domingo passado, que Zacarias, naquele momento, a hora que ele voltou a falar, ele começou foi a louvar a Deus, a louvar e bendizer o nome do Senhor, e ele louvava a Deus com alta voz. Por isso, a conversão nos faz isso. Ela faz com que a gente se volte mais para Deus. A gente esquece um pouco a gente deixa para lá um pouco das grandes regalias, aquilo que nos tira de Deus, e dá ao nosso coração uma paz que volta só para Deus. Por isso eu te pergunto, você aí de casa, como que está a sua intimidade com Deus? O que você precisa para falar mais com Deus, para sentir esse Deus no seu coração? Eu quero te convidar, né? No final, no outro bloco, a gente vai estar falando do horário das missas da nossa paróquia. Convidar você também a buscar esse Jesus na Eucaristia. Você que pode, você que não pode, por que não pode? Por que você não busca Jesus na Eucaristia? Por que você não busca estar em comunhão com Deus também na Eucaristia? Buscando os sacramentos? Você que às vezes é batizado, como eu dizia no bloco passado, você é batizado, faz parte da igreja, mas nunca buscou o sacramento da Eucaristia, nunca buscou o sacramento da confissão, nunca foi crismado. E de repente é isso que Deus pede para você. E eu vou ser sincero para você, às vezes a gente é batizado, muitas pessoas são batizadas na Igreja Católica, né? Essa igreja universal, com tanta história bonita, com tanta coisa linda, história de conversão. Ainda hoje, com muitas histórias de conversão, santos que têm acontecido dentro da igreja, casos de santidade dentro da igreja. E às vezes a pessoa é batizada na Igreja Católica e não busca a sua igreja para viver os sacramentos que ela propõe, baseado na palavra de Deus. E acha que encontra Jesus em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. É na palavra de Deus, é nos sacramentos. E todos os sacramentos da Igreja Católica, são 7 sacramentos. Todos os sacramentos, eles voltam para Deus. Amém? Então, ouvimos hoje sobre a conversão de São Paulo. Quem é São Paulo? E nós vamos viver nesse domingo que vem agora, depois de amanhã, aliás, domingo, né? Hoje é quinta, sexta, sábado, no domingo, nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Uma riqueza dentro da nossa igreja. E você ouviu um pouco hoje dessas histórias. Histórias de homens que deram a sua vida para Deus. Por isso eram felizes. Você fica em busca da felicidade, de repente falta isso, doar a sua vida para Deus. Amém? E eu quero convidar você a continuar conosco. Nós vamos para um rápido intervalo, que no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais, falar do calendário da nossa paróquia, que esse final de semana está recheado. Então a quadrilha na praça e você é convidado especial. Até o próximo bloco. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Voltamos com o terceiro bloco do nosso programa, nesta quinta-feira, 28 de junho de 2018. E eu quero, assim, reforçar um pouco do que nós falamos no nosso programa hoje. Falamos da nossa Igreja Católica, o que significa a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Universal Apostólica Romana. Então,
nós temos uma base, e a igreja tem essa base, tem uma hierarquia, né? Nós temos o Papa Francisco, vem para os bispos, padres e assim por diáconos, e assim até chegar nos ministros e movimentos pastorais. É uma riqueza ser católico, eu estou falando por experiência própria. Então, nós vivemos isso. E hoje nós falamos também da conversão de São Paulo. Nós falamos da conversão de São Paulo, homem de Deus, homem missionário. E você? O que precisa e qual é o seu chamado para ser missionário? De repente Deus te chama e você diz não. Às vezes a gente, quando ouve a voz de Deus, é preciso ser firme naquela voz de Deus, no chamado de Deus para a nossa vida. Eu estou falando assim que é porque muitas vezes nós ouvimos a Deus e eu vejo muitas pessoas que chegam na igreja, chegam naquele fogo, naquela vontade de servir a Deus a todo custo e nas primeiras dificuldades começa a abandonar. Você que já foi na igreja, você que já participou dentro da igreja, o meu coração, Deus, Jesus toca muito forte no meu coração de pessoas que viveram e participaram de movimentos e pastorais dentro da igreja e hoje não consegue mais nem ir à igreja. Que dirá participar do sacramento da comunhão, sacramento da confissão e assim por diante. Jesus te chamou um dia e te chama ainda. Você é convidado especial a ser mais um missionário dentro da igreja. E precisa de missionário. A messe é grande e os operários são poucos. Está na palavra de Deus. A messe é grande e os operários são poucos. Né? Nós precisamos de você. Precisamos de você também para nos ajudar com o programa. Você que tem o desejo de nos ajudar de alguma forma, talvez patrocinando o programa, talvez nos ajudando aqui a apresentar o programa comigo e assim por diante. Nós precisamos de ajuda para que esse programa continue no ar. Né? Se ele está tocando o seu coração, por favor, nos procure. Entre no Facebook, pasconsantahita.com, ligue na paróquia 3635-1245, no WhatsApp, né? Tá aqui no rodapé, você vai ver o WhatsApp da paróquia. Fala com a gente precisa ouvir você. Nós precisamos da sua opinião, precisamos da sua ajuda como missionário também. Se você não sabe o que fazer ainda, venha, nós sabemos onde você pode nos ajudar, amém? E eu quero assim falar com você sobre os horários da nossa paróquia. Amanhã, sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos a Santa Missa na Igreja Matriz, 6h30 da manhã. Começa o seu dia bem, participando da Santa Missa às 6h30 da manhã. Chega às 6h30 em ponto, nós estamos começando com a Santa Missa. No sábado, às 18 horas, nós temos missa na comunidade Senhor Bom Jesus. Às 19h30 nós temos missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida. No domingo nós temos missa às 7 horas da manhã na Matriz e às 19h30 também na Matriz. Nós temos Santa Missa, esse é o calendário da nossa paróquia. Você pode vir e participar com a gente. E lembrando também que durante a semana nós temos a Santa Missa na terça-feira, né? Inicia às 18h50 com o terço das mulheres, às 19h30 Santa Missa e às 20h15, ao término da Santa Missa na terça-feira, o terço dos homens. Você, homem, venha participar. Você, mulher, venha participar com a gente. A igreja precisa de você. Precisa que você vá lá rezar junto. Comunidade unida permanece unida. Comunidade que reza unida permanece unida. Na quarta-feira nós temos o grupo de oração, né? A renovação carismática. Louva e bendiz o nome do Senhor. Toda quarta-feira você é convidado. Você que gosta do carisma da renovação, é muito bom. Estou falando por experiência, participei muito da renovação carismática. Toda quarta-feira às 19h30. Amém? Na quinta-feira nós temos a Santa Missa também na comunidade São Sebastião às 19h30. Comunidade São Sebastião lá na Vila Esperança às 19h30. Amém? Então, no próximo sábado, nós temos o Arraiá. Nós temos a festa da quadrilha. Você é convidado especial aí lá. Vai lá tomar um caldo com a gente, comer o milho verde,
comer uma pipoca. Eu vou estar dançando quadrilha lá, eu e a minha querida, né? A Neide, nós vamos dançar quadrilha. Tem a turma dos mais idosos. Então nós vamos estar lá dançando. E você é convidado a participar com a gente. Vai lá prestigiar a nossa festa, né? Tem várias turmas de quadrilha, 2, né? 3, eu não sei. Tô vendo com a minha diretora aqui. 3 turmas de quadrilha, né? 2 de jovens e 1 de adultos. Então, vá participar com a gente. Nós esperamos você lá. E no domingo, na comunidade Divino Pai Eterno, nós temos a festa do Divino Pai Eterno. Vai ter a Santa Missa, depois tem o almoço, tem uma leilão de prendas. Então, você que é devoto do Divino Pai Eterno, vai lá participar na Agrovila. Você é convidado especial também. Aí lá fazer a sua doação, participar. Você que de repente tem a devoção para ir à Trindade, não deu para ir esse ano, vá na comunidade Divino Pai Eterno. Você está cumprindo a sua missão, está cumprindo com a sua devoção. Amém? Então, vamos ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Eu peço a você que nesse momento, se quiser fechar o teu olho, olhar para dentro do seu coração e rezar comigo, pedindo assim que São Paulo interceda por você, que São Pedro, São João, interceda por você e pela sua casa, pela sua família. Eu te peço, Senhor, visita agora cada coração, cada filho, cada pai, cada mãe. Visita cada família, Senhor, nesse momento. Dá, Senhor Jesus, a cada um deles a tua paz. A paz que muitas pessoas buscam e não conseguem encontrar, mas que só encontram no Senhor. Por isso você que nesse momento precisa de uma bênção de Deus, peça ao Senhor que vá abençoando a sua casa, a sua família. Você que precisa de uma cura de Deus, peça também para o Senhor. Senhor, cura a minha casa, cura a minha família, cura os meus, Senhor, que nesse momento precisa de uma bênção. Peça ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor que visite a sua casa. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é mãe da igreja, peça a intercessão de Nossa Senhora pela sua casa. Você que de repente era devoto de Nossa Senhora e por um motivo ou outro começou a esquecer a sua devoção, peça a Nossa Senhora. Ela é mãe, mãe não falha, mãe não volta atrás. Mãe, o amor dela é contínuo. Por isso Nossa Senhora não deixa de amar, não deixa de abençoar a sua casa. Visita Nossa Senhora cada pessoa de cada família, de cada casa que nesse momento está nos assistindo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo, de Nossa Senhora Aparecida, que Ele sempre nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenha uma boa noite, que Jesus abençoe a sua casa e a sua família.